Noite, terceiro ano. Continuando em Kant aí agora, nós vimos o que seria essa realidade, no caso, a priori ou a posteriori, que Kant fala e da grande importância que tem de Kant para vocês, em relação a não só na filosofia, quanto história e até redação, né, que nós citamos isso, que seria até de bom grado que vocês perguntassem muito sobre a Ana Maria. Claro que ela não vai entender mesmo a respeito da teoria kantiana, porque não tem nada a ver com ela, mas pelo menos ela falar de citações, assim, como que vocês devem citar, dependendo do tema abordado, né? Então, olha aqui, essa revolução copernicana. Vocês sabem, então, do astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. Ele nasceu em 1473, morreu em 1543, aonde ele, então, vai publicar essa obra da Revolução das Esferas Celestes, em que foi apresentado, você imagina a época desse cara e o que ele faz, hein? A teoria de que o Sol é o centro do sistema solar e a Terra e os demais planetas giram ao seu redor. Pensa o que a igreja pensou dessa revelação, né? Então, por que é chamado de Revolução Copernicana? Porque eles vão fazer uma analogia com a teoria de Copérnico. E aí, então, o que é isso, professor? Porque eles vão falar que antes de Kant, eles então concebiam a ideia de que o sujeito ele girava em torno do objeto. E agora isso vai mudar. Os objetos eles vão girar em torno do sujeito. Então o sujeito ele passa a ser, ele passa a ser considerado o centro do conhecimento. E o objeto orbita em torno do sujeito. Essa seria a Revolução Copernicana. Ou seja, isso mexe que realmente com tudo. Que agora o ser humano, ele é o centro, né? E se a gente vê aí a data, é muito interessante, porque se ele é de 1473 e morre em 1543, a gente sabe que está saindo de um mundo teocêntrico e passando para um mundo antropocêntrico, né? Então, já tem uma ideia disso. Aí, ele vai falar sobre a razão pura. Essa filosofia crítica de Kant tem um significado totalmente específico. A palavra crítica refere-se, então, a quê? A necessidade de primeiro perguntar qual é o limite da razão. Isto é, o que ela realmente pode conhecer antes mesmo de iniciar o processo do conhecimento. Então, o que porque agora eu sou o centro, o que eu já tenho de conhecimento antes de iniciar o processo de conhecimento? Aí você vai falar, agora eu já sei, o a priori e o a posteriori. Isso aí. E daí, então, agora as coisas vão ficando mais claras. Aí Kant explica que há 3 modos de conhecer algo: pela sensibilidade, pelo entendimento discursivo e pela razão. Então quando ele fala razão, ele utiliza essa expressão razão pura, ou seja, aquela fundadas em princípios a priori, isso é, que não depende da experiência. Então, necessariamente, eu não tenho que conhecer algo a partir da experiência. Eu já tenho conhecimento. Aí, o que vai acontecer aqui, agora, o que vai falar é aquilo. Tenho conhecimento, mas aí eu preciso passar pela experiência e aí, então, eu reformulo isso aqui para, então, se conhecer o objeto. Olha aqui para você ver, se vocês fizerem dessa maneira,
O tanto que fica tranquilo. Ó, o conhecimento pode ser a priori e a posteriori. A priori, o primeiro é aquele que não tem fundamento na experiência, pois é anterior a ela. E já o posteriori, ele é fundamentado na experiência. Beleza, então eu já sei. Eu conheço e aquele eu tenho agora um conhecimento baseado na própria experiência. O conhecimento a posteriori apresenta um problema que David Hume ele vai falar. Olha como ele põe aqui. O conhecimento com base na experiência não pode ser nem necessário, nem universal. Hume argumentava, por exemplo, que não é porque o sol nasce hoje que ele sempre nascerá. Por sua vez, os conhecimentos a priori são universais. É necessários, tais como o quê? A matemática, a física e o conhecimento de Deus. Então esses são os a priori. Por quê? Porque eles são universais. Em qualquer lugar é assim. O conhecimento, então, para Kant, funciona da seguinte maneira. Olha agora para vocês verem como vai, então, ficando mais tranquilo. A sensibilidade capta os dados da experiência. O entendimento recebe esses dados e os formata por meio de duas formas. A priori, o tempo e o espaço. O espaço e tempo são instituições que temos que organizar as coisas na mente que não existem concretamente. A sensibilidade nos apresenta os fenômenos e o entendimento formata-os para que a mente possa compreendê-los. Por isso, podemos dizer que para Kant, conhecer significa necessariamente transformar o que é dado pela experiência. Então, eu tenho conhecimento, eu pego através da experiência, eu formato tudo aquilo, e aquilo vai me dar um sentido do que é a coisa. É muito interessante se a gente for pensar essa maneira com que ele desenrola toda essa possibilidade de conhecimento, é muito bacana. O conhecimento, seja ele a priori ou a posteriori, o que vai acontecer? Ocorre por meio de juízos, que segundo ele, que são afirmações da realidade. Então há dois tipos de juízo, analítico e o sintético. O que então são os juízos que eu faço daquilo que eu estou conhecendo, que eu conheço? Os juízos analíticos são aqueles cujo predicado está contido no sujeito. A bola é redonda. Ele dá um exemplo. A redondeza está contida no sujeito. Esse o juízo analítico. Por quê? Porque eu fiz uma análise. Ok? Os juízos sintéticos são aqueles cujo o predicado não está contido no sujeito. A mesa é de madeira. Então, um vai estar. A bola é redonda. Por quê? Porque a redondeza da bola. Agora, a mesa é de madeira. Então, não está contido no conceito de mesa o fato dela ser de madeira. Ok? Por quê? Porque toda bola é redonda. Já a mesa, ela não necessariamente, ela não é feita de madeira. Necessariamente não precisa. Então, vocês entenderam? É só isso. Assim o juiz analítico explica. É universal e necessário. A bola é redonda, é universal. O juízo sintético acrescenta e amplia o conhecimento. O juízo analítico, ele é a priori. E o sintético é o quê? A posteriori.
porque advém também da experiência, que aí eu passei, formatei, e daí eu, então, falei. Tá vendo como aí, então, fica bem mais fácil compreender todas essas coisas? É só uma continuidade, ok? E aí, então, nós já vamos passar para depois Hegel e Karl Marx, ok? Um abraço, gente.